Esse é o novo episódio do podcast Empresa Exponencial, podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E aí, Will, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. Bom, tá animado pra gente falar hoje sobre o nosso tema? Sim, bastante animado, até porque é uma dúvida muito comum, talvez a maior dúvida de todos os tempos dos empresários. Jura? Vamos lá, então nossa temática de hoje é: qual a melhor forma de precificar? Por que a gente escolheu esse tema, Will? A gente vê que tem muitos empresários, como você bem falou, que tem muita dúvida, não tem certeza se está precificando corretamente seu produto, seu serviço. É uma empresa que vende bem, mas que no fim o caixa está sempre apertado lá no final do mês. Então existem empresas aí também que não têm uma estratégia muito clara de precificação, acaba perdendo margem, né, no seu negócio. Muitos empresários têm dificuldade na hora de negociar com seus clientes, então tá vendendo ali na hora, né, quanto que eu posso aumentar, quanto que eu posso dar de desconto, e perdem oportunidades de vendas, né, por conta de não saber calcular o preço correto. Então a gente trouxe aqui essa temática que é muito recorrente ter esse tipo de dúvida, né, no meio das pequenas e médias empresas principalmente, para tentar esclarecer um pouquinho para quem nos acompanha aqui no podcast. E além de tudo isso, a gente preparou para quem nos ouve aqui, um bônus no final desse episódio. Uau, e é um bônus poderoso, né? É bem caprichado, então acompanha a gente quem ouvir até o fim. Isso, acompanha a gente até o fim dessa conversa para você saber qual que é o bônus que a gente tem aí sobre essa temática, precificação. E não adianta pular pro final, porque senão vai entender como usar o bônus. Exato, a gente vai conversar aqui, vai explicar, tirar as dúvidas, esclarecer, né, o que a gente vê que as pessoas perguntam muito, né, no dia a dia, e aí depois esse bônus vai ajudar a esclarecer mais ainda. O fato é, depois desse episódio, com o conteúdo mais o bônus, a pessoa vai conseguir 100% precificar corretamente seus produtos ou serviços. É isso mesmo, Will? Então essa tá é bom. A promessa. Boa, essa é a promessa. Então acompanha aí até o fim essa conversa, e pra gente começar. A precificação, ela pode ser considerada uma estratégia de negócio? Você comentou de algumas dores, né, alguns problemas que os empresárias têm com a parte de precificação. E eu diria que, na verdade, é muito além disso, né? Ela é um fator crucial para a sobrevivência de negócios. Sobrevivência e escala, e crescimento também de muitos negócios. Então, a precificação, talvez ela seja uma das variáveis mais importantes de uma empresa. E muitas vezes ela é negligenciada ou ela é feita da maneira incorreta. Imagina você ter uma das variáveis que mais impacta o seu negócio e não observar ela corretamente, não acompanhar, não saber se ela está desempenhando da maneira que deveria. Isso gera impacto, obviamente, para toda o restante da cadeia do negócio. Então, muito importante e ela é extremamente estratégica. Por que a precificação ela é tão estratégica? Porque vamos colocar o seguinte, né? Existem duas dimensões que impactam muito o resultado do negócio. Quais são elas? É a sua competitividade e a sua lucratividade, ou rentabilidade. Tá? Essas duas dimensões, elas vão basicamente direcionar o negócio para um caminho ou para o outro. Tá? Isso é extremamente estratégico. E a precificação, ela impacta nas duas coisas, tanto na competitividade da empresa quanto na lucratividade. Então, eventualmente, vamos colocar num cenário em que a empresa está no momento de crescimento. Ela quer ganhar o que a gente chama de market share, né? Ou participação no seu mercado. Uma empresa que está mais agressiva na sua estratégia. Quer crescer, quer vender mais, quer faturar mais, quer crescer colaboradores, quer crescer clientes, etc. Então, essa empresa ela tem que ser mais ou menos competitiva no seu mercado. Mais competitiva, né? Mais competitiva. E não é a única forma, mas uma das formas é ela trabalhar os seus preços num formato mais agressivo, talvez com preços mais baixos que seus concorrentes, pelo menos na média dos seus concorrentes, certo? É uma das formas, porque a gente sabe que preço impacta o consumo, impacta a compra. A decisão de compra, o preço, acho que é a primeira variável que o comprador olha, será? Economicamente, existe uma teoria da lei da oferta e da demanda, né? Que não preciso explicar aqui o que ela significa, mas o preço é basicamente esse ponto de encontro entre oferta e demanda. Então, quando você baixa o preço, aumenta a demanda, em geral, né? Tô falando para produtos comuns. E aí você tem, então, essa possibilidade de você trabalhar com preços mais baixos e aumentar a sua demanda. Tá legal. Por outro lado, nós temos empresas que querem aumentar a sua rentabilidade, querem aumentar
o retorno que o negócio gera, não está numa fase de crescimento. O empresário, o dono, a pessoa que pensa na estratégia da empresa é uma pessoa que ela não está mais focada em crescer tanto, ela prefere ganhar mais e manter ali um crescimento. Crescer é preciso, a gente já falou isso várias vezes, porque quem não está crescendo está morrendo, porque o mercado em geral cresce, e se você não cresce, pelo menos numa proporção ali equivalente ao teu mercado, você vai perdendo participação e eventualmente você vai morrer no futuro por inércia, vamos dizer assim. E aí, mas hoje é um cenário que o empresário ele não quer crescer tanto, não quer dobrar, não quer triplicar seu faturamento. Ele quer manter um ritmo constante de crescimento, mas agora aproveitar um pouquinho do que ele já plantou em termos de base de clientes e poder ter um retorno maior. Então a gente fala muitas vezes, né, que a gente percebe, por exemplo, um número grande de vendas, um grande número de faturamento. Você chega no local, na loja, no espaço que a pessoa atende, está lotado, e aí a reclamação que a pessoa vem pra gente: Will, eu vendo, mas não sobra caixa no final das contas. O preço, ele impacta diretamente no caixa da empresa, né? Porque o que você cobra pelo teu produto, pelo teu serviço, você vai sentir lá no final do mês, Exatamente. Né? Então, se você tem uma baixa lucratividade, possivelmente você vai ter algumas dificuldades financeiras. Por isso que essa estratégia de alta competitividade, trabalhar com preços mais baixos, ela precisa ser bem pensada. Tá certo. Tá? Se não for bem pensada, e normalmente não é, o empresário só pensa em reduzir o preço, dar um desconto, trabalhar olhando o concorrente, etc. Ou por outro lado, só pensa em aumentar o lucro, né? E aí ela, no caso, ela vai ter problemas financeiros, né? Se ela quiser utilizar essa lógica. Então, é normal, a loja tá cheia, o galpão tá cheio, o salão tá cheio, mas o caixa tá baixo. Por quê? As pessoas estão indo pelo seu preço, mas não tá gerando retorno suficiente para você manter o seu negócio. E o lucro, ele é a principal forma de geração de caixa da empresa. Você pode ter empréstimos, né? Você pode ter dinheiro dos sócios, mas é o lucro que deve manter o negócio no médio e longo prazo. Então, se você trabalha com uma lucratividade baixa, você pode ter problema de caixa. Então, essa balança, essas duas dimensões que a gente fala de lucratividade e competitividade, elas têm que ser bem pensadas e bem estabelecidas, e o preço é uma variável que talvez vai representar as duas coisas ali para o seu negócio. Talvez não. Definitivamente ele representa as duas coisas. Tá certo, legal, Will. Então, você tá falando um pouquinho aí sobre a competitividade, a lucratividade. Para ganhar mercado, tem muitas empresas que colocam em prática uma estratégia que é de reduzir o preço, inclusive trabalhar com prejuízo. É possível fazer isso? Eu vou fazer uma correção na tua pergunta. Na verdade, isso acontece, mas nem sempre é uma estratégia, é uma coisa pensada antes. Certo. Esse é um problema. Primeiro, tá? Existem dois problemas quando você opera com prejuízo no teu preço. Ou seja, você está colocando um preço que não cobre nem o custo dele. Primeira coisa é a questão que eu acabei de comentar. Você não vai gerar caixa para o seu negócio. Já errou aí? E caixa, ele é um oxigênio da empresa. É ele que vai manter os órgãos da empresa, que seriam os departamentos, funcionando normalmente, de forma eficiente. Então, se não chega oxigênio nos departamentos, não acontece nada. Você não vai ter dinheiro para investir no marketing, você não vai conseguir investir no comercial, a tua produção uma hora vai parar, porque a folha é alta, você não vai conseguir investir em recursos humanos, no próprio financeiro você não vai ter ali os investimentos que precisam acontecer. Enfim, a tua empresa para, vai dar falência dos órgãos. Falência dos órgãos é a falência da empresa. Então, o caixa, ele vai ser impactado se você operar com prejuízo, obviamente. Né? Agora, vamos pensar que você idealizou isso de uma forma estratégica. Vou operar com prejuízo porque... Por um momento que eu tô chegando agora. Eu tenho caixa, eu tô bem capitalizado, mas eu quero ganhar mercado rápido, eu vou operar no prejuízo. Isso não é considerado uma prática ética no mercado, tá? Porque você está praticando uma concorrência desleal, na verdade. Inclusive crime, né? Isso é passível de pena pelo CAD, né? Que é o Conselho Administrativo Defesa Econômica. Né? Isso, exatamente. O CAD é um órgão do governo que avalia essas práticas de mercado. Tanto, inclusive, competência internacional junto com a OMC. Exato. Então, isso também, se que você queira isso estrategicamente, ele não é permitido. Tá? Então, não é uma prática bacana, você vai ter que buscar mercado de outras formas. Não tá certo. Operar com prejuízo de uma forma deliberada é crime. Mas, como eu falei, isso é uma pequena parte das empresas. Em geral, as empresas que operam no prejuízo não é deliberado, não é pensado. É simplesmente acontece por falta de conhecimento do próprio empresário em precificar da forma correta.
Tá certo, legal. Então, ainda sobre essas dificuldades de precificar, tem alguma diferença na precificação de produto e de serviço? Porque, assim, nas práticas do mercado, né, produto e serviço diferem em alguns pontos, né? De como que você vai trabalhar o marketing, como que você vai trabalhar a distribuição disso, mas na precificação tem diferença? A precificação, ela existe uma regra que eu falo que é uma regra universal, que é a regra do PCL. Legal. O que é a regra isso? do PCL? Significa que preço igual a custo mais lucro. Isso é uma regra universal. Serve para produto, serve para serviço, qualquer coisa que se venda. É o Qualquer básico, coisa você tem que estar pensando sobre o custo e sobre o lucro. para formação de preço. Tá? Legal. Então, preço igual a custo mais lucro, PCL. Quem tiver isso na cabeça, e nesse episódio vai começar a entender um pouco melhor dessas variáveis aí, quem tiver isso fixo na cabeça, consegue precificar qualquer coisa. Então, não é complexo precificar. Muitas vezes a gente tem 1000 técnicas de precificação, existem 1000 formas. Não, preço tem que ser igual ao custo mais o lucro desejado. Ponto. Tá? Okay. Tem que ter essa lógica aí. Então, serviços, por exemplo, eles têm algumas características que no seu processo de prestação do serviço, talvez sejam mais difíceis de serem mensurados. Então, alguns custos, né? Falando em custo, de identificar o custo. Exatamente. Então, por exemplo, numa indústria, você vai fabricar, sei lá, uma máquina, você tem uma ficha técnica para a fabricação daquela máquina, você sabe exatamente os insumos que vão para a fabricação daquela máquina, você sabe qual o processo que ela vai seguir para a fabricação da máquina, quais são os funcionários envolvidos e quanto tempo leva essa linha de produção. Na indústria isso é bem parametrizado já. Você olha, você sabe exatamente o que é que precisa estar ali delimitado como custo, né? Exatamente, isso é mais gerenciado. Tá. No comércio, em geral, você tem o custo do produto que você comprou para revender como uma mercadoria e você tem ali a pessoa que faz a venda efetivamente. São pessoas, é bem controlado isso também, os seus custos ali no comércio. Agora, serviços, pensa num serviço que a gente trabalha muito com a agência lá na Valorize, né, agências de marketing, e aí você combina um serviço que você presta de criação, por exemplo, de... não sei, uma criação de conteúdo para redes sociais e blog, por exemplo, né? Que é bem comum. Você sabe exatamente quantos minutos você vai gastar para cada atividade dentro desse processo? Você sabe exatamente isso? Todos os conteúdos, eles vão ter o mesmo... É variável, depende da complexidade, depende do nicho de mercado que você está trabalhando. Exatamente. Um salão de cabeleireiro, que é um outro tipo de prestação de serviço. Você tem uma estimativa, você tem uma base. Certo. Mas, às vezes, você vai estimar X e vai gastar X. Eu demoro tanto tempo para cortar um cabelo. Vem um cabelo mais longo, um cabelo mais curto, tem diferença. Então, variável. É mais difícil de você mensurar algumas variáveis. Mas todas essas variáveis, elas compõem um custo. Que é o C da regra PCL. Então, o custo ele precisa ser gerenciado. O quão complexo é, aí vai depender do teu segmento de negócio. Mas, de uma forma geral, é isso. Essa regra ela é uma regra universal e ela tem que servir tanto para quem vende produto quanto para quem vende serviço. Tá, então só para ficar bem claro, assim, na parte de serviços, a diferença é que algumas coisas são mais intangíveis para você conseguir calcular ali como um custo. E o que faz para resolver isso? Gestão. Você consegue colocar, por exemplo, tem uma média do que eu uso para tudo, assim, que pode funcionar. Você tem que controlar. Você tem que ter um controle da operação. Você tá cego em relação ao quanto você gasta, você tem eu tenho um chute de quanto é. Imagino que você pode ter uma estimativa, que é diferente de chute. Perfeito. Qual que é a diferença? A diferença da estimativa é que você fez um controle e a partir desse controle você previu um gasto a ser efetuado para efetivamente prestar aquele serviço. Legal. Então essa estimativa ela parte de um número vindo de um controle. O chute não. O chute ele é um feeling. É um achismo. Intuição. Então, para você resolver esse problema, que é de fato um problema, você precisa ter controle do que você produz. Tá bom, legal. Então tem essa diferença, né, de estimar os custos para serviços. E uma coisa que me veio na cabeça agora, produto, diferente de serviço, geralmente tem estoque, né? Quando eu vendo mercadorias, né? Eu compro um produto e vendo a mercadoria depois.
O estoque também influencia na precificação? Influencia, porque eu não vou entrar muito na área contábil aqui do negócio, tá? Mas de uma forma prática, imagina que hoje você compra um produto para revender depois, e esse produto você comprou por R$100. E ele está no seu estoque. Daqui um mês, esse mesmo produto, com o teu mesmo fornecedor, ele está 110, ou seja, ele aumentou 10%. Então, você está comprando um produto por um valor maior. Só que os dois produtos estão no mesmo estoque, tanto o que você comprou por 100, quanto que você comprou por 110. Exato. Tá? Então, em tese, esse que você comprou por 100, você pode vender por um preço mais barato, porque a tua margem se mantém. E aquele de 110, você vai vender por outro preço. Quando ele for para a gôndola, você tem que vender por um outro preço. Ou você estabelece uma média, né? E aí um você vai ganhar mais, o outro você vai ganhar menos, e o preço ele se mantém. Você consegue equalizar. A contabilidade tem um conceito que é primeiro entra, primeiro sai. O último que entra, primeiro que sai. Que é o seguinte... Como vai ser contabilizado esse custo? Porque empresas de, por exemplo, indústrias, principalmente empresas de lucro real, precisam contabilizar os seus custos, porque isso vai ser deduzido da base de imposto. E existem essas duas regras. Calcular em cima do primeiro que entrou, seja o mais antigo que está no seu estoque, ou com base no mais recente. Sim, no caso de serviços não existe isso, porque você trabalha sob a demanda. Entrou o pedido, né, o cliente... Não necessariamente, você tem serviços que demandam estoque também. O próprio salão, que eu acabei de comentar. Verdade, tem os produtos, os insumos para prestar Exatamente, serviço, você tem que ter um estoque, inclusive precisa ter o controle desse estoque. Claro. Vou até, já que você entrou nesse tópico, não tem a ver com a temática do episódio, mas assim, gerenciar estoque também é outra variável absurdamente crítica para o negócio. Tá certo. E quando a gente faz a gestão financeira, principalmente quando a gente faz consultorias, né, e a gente atendeu já muito, inclusive empresas desse segmento de estética, saúde, beleza, a gente chega nessas empresas e a gente percebe que o estoque existe e ele não é controlado. E aí a gente chega nessas empresas e a gente percebe que existe um estoque, muitas vezes volumoso, e ele não é controlado. Entendi. E uma das, obviamente, primeiras coisas orientações que a gente fala para o empresário faça um inventário do seu estoque. O que é fazer o inventário? Fazer um levantamento de cada item que você tem, quantas unidades você tem. Cada item, quantas unidades. Você faz esse levantamento e isso gera um relatório. É teu inventário. E você tem que acompanhar isso por um período de tempo, né? Não necessariamente você precisa ir lá contar teu estoque todos os dias, mas pelo menos uma vez por mês e contar teu estoque. Porque esses insumos vão sendo utilizados no dia a dia lá da tua operação, vai baixando o nível de estoque, até para você saber se deve comprar, se não deve comprar. Certo. O que acontece quando essa gestão de estoque passa a ocorrer nas empresas? A gente começa a perceber desvios, que houve desvios desses produtos. Certo. Tá? Ou desvios ou mau uso. Né? A gente vai dar sempre, vamos dizer, benefício da dúvida. Né? Então, ou houve um desvio, ou ele foi mal utilizado. A gente vai dar o benefício da dúvida para quem utiliza esses insumos, mas de uma forma geral a gente percebe que há desperdício em relação a esse estoque. E aí você começa a controlar e você começa também a melhorar os seus resultados financeiros, porque você passa a utilizar melhor os seus insumos. Isso passa por gestão, como eu falei, né? Gestão, assim, influencia quase em tudo dentro da empresa. Se você é uma empresa que faz gestão, separa um tempo, tem pessoas para isso, né? Pessoas que estão atreladas a fazer gestão dentro do negócio, o teu negócio provavelmente a chance é quase 100% de se desenvolver muito melhor do que uma empresa que não faz. Então, são coisas básicas que precisam ser gerenciadas assim. Mas aí, de uma forma geral, a questão do estoque influencia nesse sentido em relação ao preço. Tá ótimo, legal, Will. Você tem mais alguns exemplos de quais são os principais erros na hora de precificar um produto ou serviço? Então, a gente já tá falando aqui para os dois, né? Dois casos. Tem vários erros, né? Na hora de precificar. Eu acho que o primeiro deles é não seguir essa regra básica do que preço igual a custo mais lucro. Tá, e a gente falou um pouquinho do custo, né? Também seria interessante entrar um pouquinho na variável lucro. Claro. O que é o lucro no final das contas? Bom, custo, em geral, ele é mais bem entendido pelo empresário. Ele sabe o que é o custo. Então, vamos relembrar. Custo são os insumos ou mão de obra utilizado, são os recursos utilizados para a produção. Tá bom. Seja uma prestação de serviços, na prestação de serviços, seja na revenda ou na produção de fato. Legal. Então, custo é aqueles recursos que foram utilizados, como mão de obra, como insumos também. Né? E o lucro, aí que é onde entra uma boa parte das dúvidas, né? A confusão pelos empresários. O lucro, ele é o resíduo, né? O que ele sobra entre o seu preço de venda e o que você gasta. Então, ou seja, ele é o resíduo, é o seu retorno
com aquela venda, de fato. Então, por exemplo, empresas que têm um preço de venda próximo ao seu custo, o lucro é baixo. Certo. Ou seja, vai sobrar pouco para o negócio. A rentabilidade daquele negócio vai ser baixa. Por isso que eu falei que muitas vezes você tem pouca lucratividade, pouco caixa na empresa por conta disso. Tá? Então, o lucro ele é o que sobra. Só que, como é que eu defino o meu lucro ideal? Essa é a pergunta. Eu acho que faz sentido para o empresário. E é onde gera dúvida. Qual é o meu lucro ideal? Como eu sei qual lucro que eu devo colocar? E aí a gente tem que pensar um pouquinho na estrutura do lucro. O lucro ele tem que representar o valor que teu cliente dá para o teu produto, para o teu serviço. Certo. O lucro tem que estar coerente com essa percepção de valor que teu cliente dá. Porque se eu tenho, por exemplo, um produto que é um produto básico, um produto comum, se o cliente não comprar comigo, ele compra na esquina ali com outro, é muito igual ao restante, eu não estou gerando uma percepção de valor muito grande para o meu cliente. Então eu não posso trabalhar com lucro muito alto. Eu vou ter que trabalhar com uma margem, como eu falei, próxima do mercado. E aí entra aquela questão de guerra de preços, né, de muitos mercados, porque não se tem um produto que se destaca no final das contas, né? É mais do mesmo. É mais do mesmo. E não necessariamente isso é uma coisa ruim, é um negócio, Sim, claro. é alguma coisa que, enfim, é da característica daquele mercado, não que você não possa mudar isso. E é importante mudar, mas de uma forma geral é assim que funciona. Agora, se eu tenho, por exemplo, um produto personalizado, um produto com uma marca, com uma percepção de valor diferente para o meu cliente, ou usando o termo mais comum, gourmet ou premium, né? Exato. Gera uma percepção de valor diferente para o meu cliente. E aí eu posso trabalhar com um lucro maior. Então, o preço que eu cobro, ele vai ser composto pelo custo, que vamos colocar aqui numa média igual para todo mundo. É claro que você precisa gerenciar bem seus custos, negociar com seus fornecedores, vamos colocar aqui no mercado, você vai comprar os insumos ali que seja de tabela, todo mundo compra os mesmos custos. O que vai diferenciar uma empresa de ganhar mais da outra é o lucro, então. E esse lucro está relacionado com a percepção de valor que o cliente tem com o teu produto, teu serviço. Muito bom. Tá? E aí envolvem muitas coisas, né? Essa percepção de valor, ela envolve a inovação que teu produto traz, ela envolve teu posicionamento naquele mercado, né? Os benefícios de fato que aquele produto ou serviço entrega. Né? Então, você vai trabalhando essas variáveis para melhorar o teu posicionamento, melhorar a percepção de valor que o cliente dá para o teu produto ou serviço, e você pode trabalhar com uma margem maior. E legal que você pode, na verdade, ter uma estratégia de vendas com produtos ou serviços com uma lucratividade menor, produtos ou serviços com uma lucratividade um pouquinho maior e produtos e serviços com uma lucratividade maior. Então, você pode, inclusive, ter na mesma empresa 3 tipos de produto. Então, existe dentro da mesma empresa, talvez o produto com a lucratividade mais baixa, com a lucratividade média, com a lucratividade alta. E aí vem a sacada, né, da estratégia de vendas, de você poder, talvez, oferecer um serviço mais básico, depois escalar isso para um produto mediano, depois escalar para um produto premium, que vai te gerar maior margem. Isso é o que muitas empresas fazem. Que é o famoso upsell. É um upsell, exatamente, né? Que é o upsell. É você oferecer mais serviços, mais produtos para sua base de clientes. E ele vai comprando mais, ele vai subindo nessa escala de lucratividade, basicamente. Então, tendo clareza do preço certo, você consegue trabalhar diferentes estratégias de venda. Sim, quem nunca, né? Comprou um produto ou um serviço por um preço, fala, olha, meu orçamento é 100 para aquele produto ou serviço. Você vai lá e compra teu produto por 100. Aí você começou a usar o produto, aí vem um anúncio ou um comunicado falando, olha, tem um produto um pouquinho melhor que esse por 120. Você não quer comprar ele? Às vezes acontece isso na hora ali, ó, na hora da compra mesmo, na loja, no site, já vem vindo assim, ó, você não quer adicionar isso? Não quer uma fazer estratégia. aquilo? Então, por exemplo, você faz um curso, você pagou ali, você já está com o teu orçamento para aquele curso, aquele treinamento. No próprio curso ou treinamento, você fala, olha, isso aqui que você está aprendendo é bacana, mas se você aprender isso junto, melhor ainda. Adquire isso que você vai ficar bacana. Aí você adquire, você vai lá e fala, pô, vai dar ali cartão de crédito, comprei ele, bacana, vou começar agora a estudar esse outro conteúdo, aí vem a outra proposta. Aquela proposta assim, e tem os pacotes também, né, Will? Pacote
mais premiums, que você pode ir acrescentando coisas. Por exemplo, se você comprar, esse aqui é o pacote básico desse serviço que a gente vende. Mas você tem um acesso limitado a algumas questões. Então, você pode ir pro pacote Pro, por exemplo. Depois, isso é um upsell, né? Uma forma de exatamente isso, né? Então, você vai adquirindo, você vai escalando dentro dessa proposta. Netflix faz isso, né? Então, ela oferece o pacote mais básico, o plano mais básico, você paga mais baratinho, ele te dá um direito ali a uma resolução de HD básica, mais 2 dispositivos, nem sei se é isso. Aí você começa a usar, você começa a sentir falta, pô, mas eu tenho uma TV 4K, por que eu tô usando HD? Eu quero uma imagem bonitona. Você vai lá e fala, já paga um pouquinho, você contrata um plano um pouquinho superior, você vai ter acesso àquela imagem mais bonitona. Mas, pô, eu queria ter mais dispositivos aqui dentro da minha casa, eu queria ter em outro lugar, acessar de outro lugar a Netflix. Aí você fala, vai comprar um plano maior, que te dá resolução maior e mais dispositivo. Então você vai escalando. Isso é uma estratégia de venda bem pensada. Tá? Certo. E toda empresa tem que ter uma estratégia de venda nesse sentido, de escalando a venda no ciclo de venda, né? Acho que o segundo erro que o pessoal comete, né, que os empresários cometem aí na questão de precificar o teu produto ou serviço, não ter clareza dos custos. E aí a gente comentou, né, de chutar os custos, supor que seja X, principalmente como a gente comentou, serviços que trabalham com talvez custos mais intangíveis, né, recursos mais intangíveis. Tem que gerenciar, de alguma forma tem que ter isso na mão, tem que saber, e na hora de negociar com clientes, saber inclusive qual margem colocar, enfim, saber, você ter essa flexibilidade, né, e mapear os custos, ter clareza dos custos é importante para isso. Certo. E o terceiro erro, ele é tão comum, muito mais do que deveria. Copiar o preço dos concorrentes. Copiar o preço. Você vai lá no mercadinho do lado, vê quanto que eles estão cobrando pelo suquinho, aí você chega no seu mercado e fala, vou cobrar a mesma coisa, senão eu vou perder a venda para ele. E o pior, sabe o que é o pior? Que ele copia o preço do seu concorrente, que copiou o preço de alguém. Não sabe nem se o cara tá fazendo certo. Que não sabe nem se o preço do concorrente tá certo. E detalhe, o preço do concorrente pode estar certo pro concorrente. Ele, pro negócio a estrutura dele é uma, a sua estrutura é outra. Pra estratégia que ele tem. Pra estratégia dele. Às vezes a estratégia dele é te derrubar. E você tá lá. Você tá ajudando a se derrubar. Você tá ajudando. Às vezes ele tem... Você não sabe quanto ele tem em conta. Você não sabe se ele pode bancar aquele preço ou se não pode. Então, assim, copiar o preço do concorrente simplesmente por copiar é um erro que, meu Deus, realmente bota muito negócio para baixo, quebra muita empresa. Eu já vi muitas empresas, quando a gente começa a consultoria, trabalho de consultoria, de BPO, com empresários, e percebe que eles estão vendendo o preço abaixo do seu custo, eles estão operando com prejuízo, e pergunta por que ele faz isso. E fala assim, primeiro, né, preciso encher minha loja. E meu concorrente está cobrando isso, então eu preciso cobrar igual. Cara, tá errado isso. Você tá quebrando o seu negócio. Você tem que olhar pra dentro antes, né? Você tem que olhar pro seu mercado também, etc. Mas antes é dentro. Mas você precisa entender o que você tá fazendo. Senão você vai quebrar e não vai nem saber por onde veio o tiro. Imagina, um cara que tem uma folha de pagamento com um funcionário só, que produz aquele produto, e você tem 20. Ele cobra um preço... Nossa, não, é um absurdo, realmente. E tem outras questões de, por exemplo, negociação, né? Com cada fornecedor. Ele tem um fornecedor, talvez ele tem uma boa negociação, ele saiba comprar, ele saiba pesquisar. Talvez você não tenha esse conhecimento todo, ou vice-versa. Talvez você tenha mais conhecimento que ele poderia trabalhar melhor dos teus preços, e aí você fica copiando. Enfim, é um erro comum e muito problemático, de fato. E um outro erro que é desconsiderar ou desconhecer o valor do seu produto e focar apenas no custo. Então eu vou precificar, eu vou colocar um multiplicador que ele tira da cabeça, não sei de onde ele tira aquele multiplicador. Não, todo produto que chega aqui eu multiplico por 2 e vai assim pra gôndola. Que é mais fácil fazer assim. E ele tá pensando aí... Que aí eu vou ter lucro vezes 2, né, na cabeça, deve ser isso. Isso é uma técnica que existe, a gente vai falar um pouquinho melhor, né, que dá pra usar essa. Só que, gente, não é um multiplicador qualquer. Tem que ter uma lógica para esse multiplicador acontecer. 2, 3, quanto que é esse multiplicador correto?
tem uma matemática por trás. Mas, de uma forma geral, ele está pensando aí, basicamente, no seu custo, né? Então, ele pega o custo e multiplica. Só que ele tem um serviço super bacana de atendimento, ele faz uma venda consultiva, ele entrega, ele tem uma embalagem diferenciada, tem um pós-venda, ele dá um brinde, um negocinho... Suporte, né? Ele tem uma outra experiência que o cliente tem com a empresa dele. E ele não está colocando isso no preço. Ele tá colocando igualzinho. Só né? o custo. Nossa, Só já custo. aconteceu, sabia? De repente pedir em algum restaurante uma comida e ficar super impressionado. Tipo assim, nossa, tudo isso, que legal, nunca tive essa experiência. Ou então se hospedar em algum local e falar, nossa, que bacana isso aqui, mas o preço parece abaixo do que vale, né? Isso é legal até que aconteça, essa experiência positiva, né? Do ponto de vista do consumidor é muito positivo você comprar algo esperando X e vem 2X, né? Exato, né? Você superar a expectativa. Exato. Isso não é que não deva acontecer, mas tem que acontecer estrategicamente, tem que ser de uma forma pensada. Então, legal. Mas aí, assim, quando você faz isso aí, principalmente comércio, que coloca um preço ali simplesmente com base no seu custo de compra ali do produto, ele tem que ter esses diferenciais e ele tem que pensar em colocar esse preço nos diferenciais. Então, se ele tem uma loja, um ambiente todo diferente, os atendentes têm conhecimento de moda, uma loja de roupa, conseguem dar um feedback, conseguem orientar o cliente de uma outra forma, ele pode colocar isso no preço. Né? Ele pode colocar isso no preço. E aí, normalmente, ele não está olhando isso, ele está desconsiderando essa parte. Ou, às vezes, ele tem um serviço ruim. Exato. E que ele está colocando o mesmo preço ali com base no seu custo, que não deveria, porque talvez aquele preço que ele está colocando no ponto de venda está acima do que ele deveria por conta da sua experiência, que talvez é ruim. Nesse caso, óbvio, ele tem um problema ali que ele tem que melhorar isso. Né? A empresa tem que melhorar, tem que oferecer uma boa experiência. Isso para empresas que vendem para classe D e E, até empresas, obviamente, que vendem para classe A. Todas as empresas têm de oferecer uma boa experiência para o seu cliente, porque isso gera valor. Tem que se preocupar com a sua marca, porque isso gera valor. É tudo aquela questão que a gente comentou. O lucro, o Lzinho, é isso. É aumentar a percepção de valor do cliente com a sua marca, independente do teu público-alvo. Isso serve para todos. Superar expectativas, né, que você trouxe. Acho que isso também é legal. E eu acho que eu colocaria como último problema e último erro na precificação que é confundir conceitos. E eu acabei de dar um exemplo aqui, que é confundir conceitos de markup e margem, que são duas visões de precificação, duas técnicas de precificação. Confundir markup e margem é um problema. Tá legal, Will. Antes da gente entrar nessa diferença entre markup e margem de lucro, a gente vai detalhar um pouquinho mais, né? Por que são importantes essas técnicas e como elas ajudam a precificar corretamente. Eu queria pedir para quem está acompanhando esse podcast, compartilha com outros empresários, copie o link, né, do Spotify, do YouTube e compartilhe lá no grupo do Network, compartilhe com, de repente você está num centro comercial aí, compartilha com o pessoal que acompanha vocês no dia a dia. Fala lá no elevador, né, Will? Fala assim, tem um podcast bacana que fala sobre gestão, para melhorar a gestão. É um bom quebra-gelo, né? Exatamente. Ao invés de falar só do tempo, né? Será que chove, tá muito calor? Fala também de um podcast legal que traz dicas práticas. Então, compartilhe esse episódio. E agora a gente vai para a parte prática, né, Will? Então, dessas duas técnicas que são muito confundidas aí para precificação. Quais são? Sim, as técnicas são de markup e margem de lucro, tá? São visões de precificação. E, na verdade, assim, uma não é oposta à outra, tá? Elas são interconectadas, inclusive. Mas o que é o markup? Tá? O markup ele é um índice que você multiplica pelo seu custo. Então, acabei de dar um exemplo do empresário, que ele tem um preço de custo ali do seu produto, e ele multiplica por um índice de 2, de 3, 2,5. Por achismo. Não, seja por achismo ou seja fazendo cálculo. Isso não é o markup, é utilizar um multiplicador sobre o custo. Tá certo. Então você está focando no teu custo, você pega... É uma forma muito simples de precificar, a partir do momento que você sabe o teu markup correto. Que essa é a grande diferença, né? Você saber o markup ou você simplesmente colocar um número que sai da cabeça e aleatório. Então o markup ele é esse índice. A margem de lucro
ela está focada na rentabilidade daquela venda. Eu diria que a visão você precificar com base na margem de lucro é uma visão mais reativa. Ou seja, você já tem um preço estabelecido e você quer saber apenas a rentabilidade que você vai ter com aquele serviço ou produto vendido. Então, se o markup ele olha o custo e multiplica por um valor para formar o preço, então é uma visão ativa da formação de preço, você vai colocar o preço com base nessas variáveis. A margem de lucro é mais reativa, porque você já tem um preço estabelecido e você vai olhar a tua margem em relação àquele preço formado. Legal. Então, os dois funcionam juntos. Apesar de ser diferentes, né? Tem um enfoque diferente, funcionam de forma complementar. Exatamente. Dá pra dizer isso. O markup, inclusive, para fazer o cálculo do markup, você vai ter que calcular suas despesas de venda, né? Então, impostos, comissões, taxas, mais a margem de lucro que você quer. Então, para você formar o preço, você já está incorporando esses percentuais e aí você vai multiplicar pelo teu custo. Tá certo. É um cálculo, Nike, não convém passar aqui, porque acho que não fica legal num formato, né, de áudio, vídeo, né? Mas, de uma forma geral, fiquem até o final. Fiquem até o final. Eu acho que a gente resolve esse problema. No final vai resolver. Você não precisa entender exatamente como cálculo, até porque se você jogar no Google vai aparecer a fórmula, milhões de artigos sobre. Mas, de uma forma geral, é importante você entender um conceito, que é esse, de você ter um multiplicador sobre o custo. Então, chegou um produto na minha loja, eu multiplico por aquele índice, pelo markup, e eu vou saber o preço de revenda. Só que aí tem um porém. Eu não vou usar o markup universal. O markup ele não é universal, ele não é para toda a sua loja. Para cada negócio. Então você tem, por exemplo, vamos falar de prestação de serviços. De repente você tem uma prestação de serviços que você tem, como a gente falou, uma margem desejada maior. Você vai ter um markup provavelmente maior. Você tem um serviço de uma margem menor, você vai ter um markup diferente. Tá? E aí você vai estabelecer o teu markup. Para o comércio, principalmente varejo, que tem uma categoria muito grande de produtos para revenda, o mercado, por exemplo. O que eu acho interessante você fazer? Cria categorias de produto. E para cada categoria você tem um markup. Tá certo. Legal. Então, produtos de higiene, produtos de alimentação. Sim. Tem um markup então, você pode ter, por exemplo, em alimentação, você tem desde o arroz, do feijão. Que é o básico. Isso, até um produto super premium, né? Alguma coisa... azeite trufado. Exato, um azeite trufado, excelente. Mas se você tem um miojo e você tem um azeite trufado, você vai colocar o mesmo markup para os dois? São produtos que têm a mesma percepção de valor para o teu cliente? Né? Então você vai trabalhar com markups. Então, fora o público-alvo, né? Então, por exemplo, você pode ter azeites classe A, você vai ter dentro do próprio azeite, você tem um azeite que é aquele óleo composto. O extra virgem e o não virgem, né? Exato, você tem o mais básico, você tem o extra virgem, você tem o trufado. E aí você pode trabalhar com markups para cada categoria. Legal, então vai chegar um produto por exemplo, dentro de cada categoria pode ter 15 marcas, não importa. Dica. Mas você sabe qual preço colocar, independente da marca que vier para você precificar. Perfeito. Legal. Então, o markup, ele ajuda, então, nessa formação do preço. Exatamente. A margem de lucro, ela também vai ajudar na formação de preço, mas considerando o lucro esperado. Que você quer sobre aquilo. Exatamente. Então, a margem de lucro, ela vai ser basicamente o retorno, quanto que sobrou percentualmente, depois descontado os seus custos da sua venda. Perfeito. Legal. Will, uma dúvida que surgiu aqui. Né? Então, a empresa quer vender sempre, quer vender com preço mais alto sempre para ter a maior rentabilidade. Depende da estratégia, nem sempre. Nem sempre, às vezes quer vender com uma rentabilidade menor. Sim. Mas eu quero ter 200% de lucro com essa venda dessa caneta aqui. É possível isso? É outra coisa que dói no coração, dói na alma quando a gente ouve isso. Esse produto aqui, ele vende 300% de lucro, Will. Ele é o melhor produto que eu tenho na minha loja. Empresário, vou olhar pra cá. Empresário, você que fala que vende com 100%, 200% seu produto de lucro, para agora de falar isso. Interrompa uma conversa se você está conversando com alguém. A partir de hoje, você nunca mais vai falar isso, tá? Lembra que eu falei que um dos problemas, um dos erros na hora de precificar era confundir esses conceitos de markup e margem? Sim. Tá? E esse exemplo que você deu, ele exemplifica muito bem, de fato, essa confusão. Certo. Então, quando você pergunta pro
pro empresário, quanto você tem de lucro? Aí ele fala assim, 200%. 100% que seja. Sim. Matematicamente é impossível você ter mais de 100% de lucro sobre um produto. Ou mesmo 100%. Porque qual que é a ideia da margem de lucro? Lembra que eu acabei de falar que a margem de lucro ela é o resíduo do teu preço, ou seja, do que você ganhou, menos os seus custos. Então ela é sempre menor que o preço. Não tem como ela ser igual. Se você paga 100, vende 100, deu 100. Não existe isso. Eu dou um exemplo, né, que eu brinco, né? Se eu tropeçar na rua, encontrar um produto e vender para quem tá passando do meu lado. Aí deu 100%. Deu 100%. Eu não tive custo nem de sola de sapato. Então, só nesse caso. Mas 200 é impossível, efetivamente. E normalmente ele é abaixo, né? Obviamente sempre, porque você vai ter imposto. E ainda soneguei, né? Nesse exemplo que eu dei. Esse exemplo é péssimo, porque não teve nem esse ponto considerado. Aí você tem a margem de lucro, que é sempre esse resíduo. Então, aí você vai definir se você quer ter 50%, 40%, vai depender, como eu falei, de todos esses tópicos. Pode chegar até, então, 99,9%. Não chega, né? Porque o imposto não vai te cobrar 0,01% apenas. Quem dera. Você vai ter impostos, você vai ter despesas de vendas, despesas de produção. Então, dependendo de cada setor, você vai ter margens diferentes. A gente já falou bastante sobre lucratividade em outros episódios, né? Mas o fato é que a margem de lucro é só o resíduo. Então, quando você fala que está tendo 200% de lucro, na verdade, você está trabalhando com markup de 200%. Tá certo. O markup que está estabelecido nesse... E aí, o markup você pode usar em termos percentuais, ou você pode usar em forma de índice de fato. Tá bom. Que é percentual, por exemplo, você pode falar 200%. Em termos de índice, você pode falar 3 vezes, porque 200% é igual a 3 vezes. Certo? Tá Se 100% é 2... 200% são 3 vezes. Então, você pode usar o markup das duas formas. Eu gosto do multiplicador, que eu acho que fica mais fácil ainda. Então, o empresário que ele sabe o markup dele, ele recebe o produto ali, na hora ele já multiplica pelo valor e já sabe exatamente o valor que precisa cobrar. É bem mais prático, é bem mais fácil. Tá bom. Perfeito, então, Will. Então, já que você deu essas dicas aqui, explicou bastante as diferenças, quando que o empresário escolhe usar o markup e quando usar a margem de lucro? Você disse que é muito estratégico, que existem momentos, né? Sim. Que você olha para momentos que você olha para outro. Então, quando é que eu escolho um ou outro? Como eles são interconectados, né? Um reflete no outro. Então, a margem, ela compõe esse multiplicador, ela muda o multiplicador. Então, se a margem é maior, o multiplicador vai ser maior. Se a margem é menor, o multiplicador vai ser menor. Então, a margem, ela muda o markup. E o markup, que define o preço, muda a tua margem. No final das contas, do quanto sobrou. Claro. Certo? Então, eles são super interconectados. Você pode usar os dois. Legal. São visões diferentes. Como eu falei, você tem uma visão ativa de formação de preço, outro você tem uma visão reativa. Você forma o preço, o outro teu preço está formado, você escolhe, você vai olhar a tua margem. Mas, de uma forma geral, você usa o markup quando você quer uma função mais simples de precificação, quando você quer olhar em função dos seus custos, e quando você, principalmente, tem margem para negociação. Então, quando eu vendo, por exemplo, um contrato de serviço, em geral, eu sei mais ou menos o quanto eu posso cobrar. Se eu trabalho bem com o meu markup, eu posso ter meu markup mínimo e meu markup ideal. Que aí você consegue negociar até onde você consegue aumentar ou diminuir, é isso? Exatamente. Aí eu sei o preço mínimo que eu posso cobrar pelo meu produto ou serviço e o ideal. Eu tenho ali meu target, é o preço-alvo. Aí vem um cliente querendo negociar e, enfim, ele quer dar uma contrapartida, etc. Eu posso negociar? Essa pergunta que normalmente vem um ponto de interrogação na cabeça do empresário, posso dar o desconto ou não posso? Até quanto eu posso? Quando você tem um markup definido, você tem um markup, então, tem um intervalo de 2 a 2,5. Meu alvo é 2,5, mas eu consigo chegar a 2. Então, se o cliente quiser negociar comigo, eu já sei qual é o meu mínimo. Dali de baixo eu não passo mais, porque senão vai operar uma margem muito abaixo do que eu quero, ou de repente não é rentável para o negócio. Perfeito. Então, o markup eu diria que você pode utilizar nessas situações. Para mim, tá? Para mim, é a melhor forma de precificar. É a forma mais simples e funciona muito bem. Tá? Tanto para produto quanto para serviço, né? Desde que você saiba o que você está colocando ali nesse markup. Então, você entendeu os dois conceitos, você sabe que o teu markup não é tua margem. Ponto, tá? E aí a margem você vai usar quando você quer definir algo em função do preço.
Então, por exemplo, se eu tenho um preço de tabela, se eu tenho um preço de mercado que eu não consigo mudar, eu vou olhar para minha margem, tá? Porque a partir da análise dessa margem, eu vou poder verificar meus custos, eu vou conseguir melhorar ou diminuir essa margem de acordo com ações que eu tomar a partir dali. Tá certo. Tá? Então, a margem eu diria que você usa mais nesse cenário, você pode usar os dois, você vai olhando as duas coisas, mas de uma forma geral, o markup ele acaba sendo mais fácil, mais simples de fazer. De uma forma prática, tá, Nai? Como é que usa as duas técnicas? Então, vamos supor que eu quero uma margem sobre o que eu vendo sempre de 20%. Isso eu não abro mão. Eu quero que no final, na minha DRE, de todos os produtos e serviços que eu vendi, eu quero que chegue a 20% e eu vou vender os produtos sempre com essa margem. Vamos supor isso. Tá. E aí, eu tenho um fornecedor que ele fala assim, olha, Will, o preço hoje do custo desse insumo para você vai ser de R$80. Tá. E aí, se a pessoa confunde a margem com o markup, o que ela vai fazer? Ela vai pegar os R$80 e vai multiplicar por 20%, vai adicionar 20%, achando que ela está fazendo isso via margem. Então, ela vai cobrar R$96. Certo. Tá? Ela vai cobrar R$96 achando que está ganhando 20% de lucro. Só que, se eu descontar os R$80 de custo, sobram 16, certo? Certo. Sobram 16. Sobre o meu preço de venda, que foi R$96, a minha margem, na verdade, foi de 17%. Perdeu 3 ali do que Perdeu era o que 3. você esperava. Exatamente. Porque isso, confundiu os conceitos. confundiu os conceitos. E o jeito certo de fazer isso seria qual, Will? Beleza, você pode, por exemplo, pegar esses R$80, você divide pelos 20%. Minto, né? Caramba, São Pedro, dá uma... Agora, se eu quero fazer via margem de lucro, por exemplo, eu pego esses R$80. De custo, né? O custo do insumo. Eu tiro... Se a minha margem é 20%, eu vou dividir esses R$80 por 80%, que é 1 menos a margem, certo? E aí eu vou cobrar R$100. Se o meu custo do produto é 80, eu vendi por 100, sobrou 20. R$20 sobre 100 representa quantos por cento? 20%. 20%. E aí você não perdeu nada da margem que você Nada do que você pretendia. Porque usou os conceitos, cada um no seu lugar. Exatamente. Perfeito, legal. E eu dei um exemplo, mas já vi isso acontecer em dimensões muito maiores. Do empresário achar que está ganhando 30%, por exemplo, ele está ganhando 6%. Uau, é um risco grande. Entendeu? Por isso, a necessidade de entender esses conceitos aí. E o markup, nesse caso, como que a gente estabelece ele? O markup você vai estabelecer, né? A gente não aprofundou muito nesse cálculo, né? Como eu falei, qualquer artigo hoje, de você buscar no Google, vai aparecer. Mas, de uma forma geral, você incorpora as suas despesas, sempre em termos proporcionais, tá? O seu percentual de imposto, percentual de despesa com vendas, quanto comissões, taxa de cartão, etc. E a margem de lucro que você quer. Você soma tudo isso. Todos os percentuais, então você não considera o valor bruto de cada um. Isso, você vai considerar esses três óticas de percentuais e ele vai gerar um cálculo para você. Aqui é o cálculo eu não vou passar porque... Não, eu acho que não vale a pena, porque a gente tem um jeitinho, né, de fazer isso bem legal. Pra quem tá acompanhando até o fim. Tem. E, assim, basicamente é isso que é incorporado dentro da cálculo de markup. E aí você tem o custo de produção daquilo, né? Ou aí você tem um custo para produzir ou para vender aquilo. Você multiplica esse markup pelo esse custo e você vai ter o preço. Basicamente isso. Perfeito. Muito bom, Will. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. Aquela parte famosa, né? Que a gente traz... a realidade do empresário. Então, é a hora da pergunta do empresário, Will. Então, para quem já conhece aqui o quadro, as pessoas enviam para a gente lá no Instagram, @willbrandão_xp, uma pergunta, alguma dúvida, as caixinhas são abertas, né, ao longo da semana, ou manda por direct mesmo, para saber algo relacionado a uma temática do negócio, né, alguma dúvida do dia a dia ali. E o empresário mandou o seguinte: qual que é a margem de lucro ideal para um varejo de acessórios e bijuterias? Qual é a percepção de valor que teu cliente tem sobre o teu produto ou serviço? Vou voltar nisso. Essa é a primeira pergunta para encontrar a margem ideal. Margem de lucro é isso. A margem de lucro,
a gente está falando que preço igual a custo mais lucro. A margem de lucro acompanha o lucro, né? É uma margem do seu lucro em relação ao teu preço. Então, não existe um ideal, assim, tipo, para esse segmento, o ideal é estar nisso. Existe benchmark. O que são benchmarks? Perfeito. São índices de referência. Legal. Tá? Não é que é o ideal. O ideal é o que é o ideal, depende de cada pessoa, de cada empresário. Isso, é o que considera os aspectos mínimos, detalhes ali do teu negócio. Esse é o ideal, né? Esse é o ideal. Mas, de uma forma geral, você tem referências. Legal. Né? Então, por exemplo, você trabalha hoje margens de lucro bruta. Quando eu falo margem de lucro, é lucro bruto. Eu não estou descontando nada fixo da empresa, porque isso entraria numa outra seara. Margem de lucro bruto, ou também chamada margem de contribuição. Em geral, por exemplo, para comércio, que é o caso desse ouvinte, entre 45% a 55% de margem bruta. Certo. De margem de contribuição. Isso por benchmark, né? Olhando o mercado. Olhando o mercado. Perfeito. É um índice de comércio de uma forma geral. Serviços trabalham com margens um pouco maiores, entre 55% a 65%. Indústria, menor, né? Porque a indústria ganha no volume. Então, você tem referências para cada setor, vamos dizer assim. Mas o ideal mesmo é aquilo que faça sentido para o empresário, dependendo da estratégia dele. E aí a proposta de valor do produto tudo que alinhado. Tá ali, isso daí é o que vai conseguir direcionar para mais, né? E eu digo o seguinte, se ele, por exemplo, naquele cenário que você comentou do preço, ele não está casado totalmente com todo o valor que é entregue, em geral, o que vai acontecer? Você superou a expectativa, você está entregando um valor maior do que o teu preço. Isso é uma estratégia. Olha que interessante. Você ainda vai ter um produto com alta lucratividade e não vai perder competitividade. Então, se você conseguir chegar vamos dizer assim, nessa equação de ter um preço que você vai conseguir entregar um valor maior do que o teu cliente espera, ou maior do que ele pagou, ele vai perceber que tua entrega foi maior. Tá? Também, compondo uma lucratividade boa, você, naquelas duas dimensões que a gente falou, que normalmente elas são inversamente proporcionais, competitividade e lucratividade, nesse caso, você vai conseguir as duas coisas. Você vai conseguir ter lucratividade e ter competitividade. Ou seja, você está voando no seu mercado. Só que você só vai conseguir fazer isso se você olhar todas essas questões que a gente comentou, principalmente relacionado ao valor entregue para o teu cliente. Perfeito, muito bom. Então, a margem de lucro ideal é aquilo que cabe para o teu negócio ser sustentável no fim das contas, né? Você conseguir pagar as contas, você ter lucro no final do mês, ter um caixa equilibrado, conseguir fazer os reinvestimentos necessários para o negócio continuar girando. É isso? É isso. Alinhado à estratégia. Muito bom. Então, Will, a gente chegou aqui na hora, então, de dar o bônus para quem acompanhou a nossa conversa até o final. Os vencedores aí. Vamos lá anunciar qual que é o bônus, Will? Diz aí, Nai. Bom, o bônus é o seguinte. Quem for lá no nosso Instagram, @willbrandão, Will com 2 L's, _EXP. Então, Will Brandão, _EXP. Clica lá. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Clica, entra no perfil do Instagram e manda um direct preço certo, que a gente vai enviar 2 planilhas, 2 ferramentas que fazem o cálculo automático, uma para serviços e uma para produto. Então, se você trabalha com produto, manda essa planilha, você preenche os dados certinhos ali, ela faz a precificação para você. E a de serviços a mesma coisa, preenche, tudo baseado no markup e considerando a margem de lucro ideal. E tem que estar seguindo a página. Claro, siga o perfil no Instagram e manda pra gente preço certo no direct, que a gente vai enviar esses materiais. Basicamente vai ser a parte prática de tudo isso que a gente explicou hoje, mais conceitual. Você vai ver na prática tudo isso que a gente falou em uma planilha bem facinho de preencher, basicamente só colocar os inputs de custos ali e já milagrosamente você já vai saber o preço que você deve cobrar. Muito bom. E eu vou te falar que essa planilha a gente oferece nas consultorias. Então, é uma planilha exclusiva da Valorize, né? Que é a minha empresa. Tá certo. E a gente oferece isso nas consultorias. E a gente vai disponibilizar isso para quem mandar mensagem lá pra gente, todo mundo. Muito bom. Então, aproveitem, mandem mensagem. A gente fez o papo aqui para esclarecer as maiores dúvidas que existem. E além de esclarecer, a gente quer te ajudar a aplicar no dia a dia, para melhorar o seu negócio aí em termos de precificação. É isso. Nossa conversa foi essa hoje. Muito obrigada por quem acompanhou. Agora a gente pede aquela contribuição no YouTube, dá um like no vídeo e no Spotify classifica o nosso
podcast, que já tá bem classificado, mas a gente quer contar aí com umas 5 estrelas de todo mundo que tá chegando. Classifica lá, ajuda a gente. Boa. Valeu, Até gente. mais. Obrigado, Nai. Valeu.